Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale. O Foi cachorro, passear com o cachorro. quando chegar em casa, não vai Quando tirar o chegar em casa, não sapato? vai tirar o sapato? Vai. Então, o seu cachorro não tem Então, o seu sapato. cachorro Até não tem uns sapato. até Até uns usam, né? até Mas até usam, pobrezinho, né? o Mas sapato é pobrezinho, horrível o pro sapato é cachorro, horrível né? pro cachorro, né? Então, eu vou limpar a Então, eu vou patinha do limpar a patinha cachorro do cachorro com água com sanitária água sanitária diluída, diluída, num paninho, num passo paninho, nas patinhas passo nas dele e tá patinhas tudo bem. dele e tá tudo bem. Entendi. A Marta pergunta: como é que podemos aumentar a nossa imunidade? Então, a Então, a imunidade, imunidade ela é trabalhada ela é durante a vida trabalhada durante toda, a né? vida toda, né? Não Sim. existe coisa que Não a gente existe coisa faça que a gente para, faça vou tomar para, uma vou tomar vitamina uma para melhorar a vitamina minha para imunidade. melhorar a minha imunidade. Isso é um acúmulo Isso é de um atos. acúmulo de atos. Você vai se Você alimentar vai se bem, alimentar bem, dormir bem, dormir bem, não fazer uso de bebida não fazer uso de alcoólica, bebida alcoólica, não fumar, não fumar, não usar nenhum tipo de não usar nenhum droga, tipo de droga, tentar se estressar o tentar se mínimo estressar o possível, mínimo possível, beber bastante líquido beber ao bastante longo do líquido ao dia, longo do dia, a sua vida a toda. sua vida toda. E aí você vai ter E uma aí você vai ter imunidade uma mais imunidade preservada. mais preservada. Ó, eu vou voltar agora para as perguntas aqui. A nossa rede pública tem ótimos e dedicados profissionais, né? Mas a infraestrutura e a proteção pessoal atende a trabalhadores e pacientes? Falando em termos de saúde Falando em termos de saúde pública, pública, Isso. sim, com sim, certeza. com certeza. Uma coisa bem Uma coisa bem interessante que a gente interessante precisa que a ver, gente Adriana. precisa ver, Adriana. Graças a Deus, Graças a Deus, nesse momento a gente vai nesse momento a tirar gente um vai tirar ensinamento um muito ensinamento grande muito grande com a com a Covid-19. Covid-19. Antes, você Antes, chegava você em uma chegava UPA, em uma UPA, gripada, gripada, tossindo, tossindo, chegava no chegava balcão, no balcão, a pessoa que a te pessoa que atendia na te atendia na recepção estava do recepção outro estava do lado, outro lado, sem nenhuma sem proteção, nenhuma sem nenhum proteção, sem cuidado, nenhum você cuidado, falava, você tossia e falava, espirrava em cima tossia e dessa espirrava em cima pessoa, dessa pessoa, e acabava e contaminando acabava ela também. contaminando ela também. Ninguém usava Ninguém medida de usava proteção, medida de mesmo proteção, tendo mesmo todos os tendo todos EPIs os EPIs no trabalho. no trabalho. Agora há toda essa Agora há toda preocupação, e essa isso é preocupação, e isso é fantástico, porque eu fantástico, acredito que a porque eu partir de agora acredito as que a pessoas partir de vão agora as fazer pessoas uso dos vão fazer EPIs uso dos como EPIs deveriam ter feito como a vida deveriam ter toda. feito a vida toda. Então, respondendo à Então, pergunta, respondendo a sim, pergunta, sim, nós temos nós temos bastante EPIs, bastante nós EPIs, fizemos, nós e falando fizemos, enquanto e falando secretaria enquanto agora, secretaria agora, nós fizemos nós compras, nós fizemos compras, abastecemos nós todas as abastecemos UPAs, todas as toda a UPAs, nossa rede de toda a nossa atenção rede de primária, atenção tem primária, tem avental, tem avental, tem máscara, tem óculos, máscara, tem tem face óculos, tem shield, face tem shield, macacão para o tem SAMU, macacão tem para o SAMU, absolutamente tem tudo. absolutamente Com tudo. todas as Com todas as dificuldades que dificuldades uma que pandemia, uma onde o mundo todo pandemia, está onde o mundo precisando desse todo está precisando desse material, a material, Prefeitura a Municipal de Prefeitura Salvador se Municipal de empenhou Salvador se bastante empenhou nisso, e a bastante Secretaria nisso, e a Municipal de Secretaria Saúde Municipal de conseguiu Saúde prover toda a conseguiu sua prover rede toda a sua de rede material de de segurança. material de segurança. Ai, que bom. O Joilson Correia perguntou da seguinte forma: por que não existe uma divulgação dos dados de casos também por cor, profissão ou se a pessoa é ambulante, empregado, desempregado, população em situação de rua? Na verdade, esse Na verdade, esse levantamento ele está sendo levantamento ele feito está ao sendo longo da feito ao pandemia, longo da porque pandemia, isso seria porque isso praticamente um seria estudo, né, praticamente um Josias? A estudo, gente né, Josias? teria A gente teria que fazer uma que fazer uma tabela, tabela, uma planilha, uma planilha, dizendo dizendo com vários com questionamentos vários que eu iria questionamentos responder que na eu iria medida que a responder na pandemia vai medida que a pandemia passando, vai para que passando, eu pudesse, no para final, que eu ter um pudesse, estudo no final, ter um estudo retrospectivo retrospectivo e eu dizer, e olha, eu a dizer, maior olha, parte a dos maior pacientes parte que dos foram pacientes que acometidos foram por acometidos Covid por eram Covid brancos com eram nível brancos com superior, nível superior, ou eram ou eram indígenas que estavam indígenas que estavam desempregados. Alguma desempregados. coisa assim, Alguma coisa entendeu? assim, Mas entendeu? isso é um estudo Mas isso é um estudo retrospectivo. retrospectivo. Não dá para você Não dá todos para os você dias divulgar todos esse os dias tipo de divulgar dado, esse porque tipo esse de banco dado, estaria porque esse banco estaria incompleto, incompleto. não Não contribuiria. Mas esses contribuiria, dados, mas eles esses estão dados sendo eles estão sendo coletados. coletados. Quando você faz a Quando você faz notificação a da doença, notificação existe da uma doença, ficha de existe uma ficha de notificação notificação padronizada pelo Ministério padronizada da pelo Saúde, que Ministério a da gente Saúde, que a gente obrigatoriamente tem que obrigatoriamente preencher. tem que preencher. Então, esses dados com Então, esses certeza dados serão com certeza consolidados serão e apresentados. consolidados e apresentados. Minha xará, ela está perguntando o seguinte: na sua visão, o lockdown total é a melhor medida de prevenção a ser tomada, ou seja, medida é mais política ou econômica?
O lockdown? O lockdown? Na verdade, o lockdown é uma medida extrema quando, apesar de todas as orientações que você faz, aconselhando, sugerindo que a população, que a comunidade daquele local mantenha o distanciamento social, mesmo assim, elas não cumprem. O número de casos aumenta pelo convívio, né, pela proximidade das pessoas, o número de óbitos começa a crescer, e aí, em nome da segurança sanitária daquele local, é necessário alguma medida mais efetiva. E aí que é essa medida que a gente chama de lockdown. É um fechamento obrigatório com a não circulação de pessoas na rua por um determinado período de tempo. Eu realmente tenho que tirar o chapéu para o trabalho do prefeito, né? Do secretário de saúde, estão de parabéns, né, da forma que estão trabalhando, da agilidade que estão resolvendo as coisas da nossa cidade. Mas eu queria perguntar assim, na sua opinião, se o prefeito e o secretário de saúde chegasse para a senhora assim, falasse, vai ser tomada a prevenção de acordo com o que você falar, né? Lockdown total ou medidas restritivas? Qual seria o seu posicionamento? Porque assim, aqui a Liberdade, eu moro na Liberdade, nascida e criada no bairro da Liberdade, e a Liberdade está parecendo que não tem nada, gente. Está tendo São João na Liberdade, sabe? Tá uma feira mesmo, a feira tá cheia, as lojas estão cheias, as ruas estão cheias, e essa semana eu precisei aqui rapidinho voltar, eu fiquei assim besta, porque tá parecendo o dia a dia normal da gente. Ah, peraí, rapidinho. Meu filho, te amo. Ai, lindão, meu filho, Erasmo Dias, 17, entrou na live de mamãe. Eita, esse menino vai me dar uma audiência. É trabalho. Te amo, filho. Então, assim, aqui na Liberdade, se fosse decidir, né, o que a senhora optaria por medidas restritivas ou por lockdown? Adri, a gente sempre procura compartilhar essa responsabilidade com a população. E eu vou te explicar por quê. O convencimento é a melhor forma de você instituir algum tipo de medida. Adriana, eu vou te pedir licença, porque, olha, a minha diretora está me ligando e já me ligou pela terceira vez. Pode ser alguma coisa urgente. Enquanto isso, deixa eu falar aqui. Filho, mamãe te ama. Meu filho, olha o que meu filho está falando, gente. Tem que diminuir a quantidade de população nas ruas. Coisa mais linda. Meu filho tem 13 anos de idade. E tá pedindo para a população aí, né, gente? Ficar em casa, por favor. Fique em casa, gente. Compre bomba e solte da janela, mas não vá para a rua, não. Viu? Deixa eu falar aqui com o pessoal. Gente, é tanta pergunta. Eu também não deixo. Vai ser necessário ir lá onde a Diana está para a gente fazer uma entrevista com 1 metro de distância, mas para continuar essa pauta aí eu vou combinar com ela aqui depois no bastidor. Deixa eu só falar para você o que é que meu filho está falando aqui, ó. Tem que diminuir a quantidade de população nas ruas. Ó que lindo. Uma criança de 13 anos. Exatamente, ele está certíssimo. Então, como eu dizia para vocês, o convencimento é pelo compartilhar da responsabilidade. Nós precisamos aprender que a responsabilidade com a nossa saúde, ela não é só da gestão pública, ela tem que ser compartilhada por nós também. Então, eu sou responsável pela minha saúde. O poder público está fazendo a parte dele, instituindo medidas, correndo atrás de leitos, construindo hospital de campanha, garantindo acesso, garantindo enterro, garantindo velório, garantindo declaração de óbito e transporte. Por outro lado, nós, população, temos que ter a nossa parte de responsabilidade. Essa parte inclui manter o isolamento social, o uso da máscara e as medidas de higiene. Claro que cada vez que isso não é atendido e há um risco para as demais pessoas, o poder público entra com uma medida um pouco mais restritiva. É por isso que você vê hoje. O Marcos passou 7 dias com restrição total, com lockdown. Abriu, observamos. Uma semana depois, casos estáveis, mantemos aberto com as restrições normais.
voltou a ter um número de caso alto, voltou a ter um número de óbitos, eu preciso intervir novamente. Isso a gente faz porque é uma linha muito estreita entre você fazer uma medida que ela seja realmente efetiva e que a população absorva e compartilhe. Então, o que o prefeito hoje tenta fazer é exatamente moderar, de forma que não há prejuízos para a saúde pública e que as pessoas suportem fazer o isolamento. Porque depois de 90 dias, Adriana, é claro que as pessoas já estão um pouco cansadas. É natural que isso aconteça. É por isso que a gente acaba só restringindo nos locais onde há um número maior de casos e de óbitos quando você compara com a quantidade de população que você tem no local. Mas a comunidade, ela precisa parar de soltar fogos. Você ouviu? Ouvi. Ó, Ana está aqui me chamando a atenção, a Dri minhas perguntas. Eu estou tentando selecionar as perguntas aqui, gente, para eu não ficar repetitiva nas perguntas. Porque eu acredito que tem coisas que eu estou perguntando que tem a ver com algumas perguntas, por isso que eu não estou fazendo. Como, por exemplo, é possível ser infectado mais de uma vez com o coronavírus? Olha, nós estamos no início, quando você considera uma pandemia, os primeiros casos foram em dezembro. Então, quem pegou o primeiro caso, hoje tem mais ou menos 7 meses de imunidade. Concorda? Concordo. Então, essas pessoas, elas estão sendo estudadas. Porque eu preciso saber por quanto tempo eu mantenho essa imunidade. E aí é uma coisa interessante, dedinho cruzado para lembrar. Quando você adoece, o seu corpo ele tem que estabelecer uma defesa, é uma guerra. Imagine que o vírus é o inimigo e ele vai entrar no seu corpo e você tem que desenvolver um exército para batalhar contra ele. Então, esse primeiro exército que chega é uma molécula que a gente chama de imunoglobulina e ela se chama imunoglobulina M, de Maria. É o que vocês ouvem muito falar, IgM. Lembra? Então, essa é a primeira linha de defesa. Toda vez que eu faço aquele teste rápido e vem lá IgM positivo, quer dizer que eu estou no início da doença. Mas aí a batalha continua. E novos soldados, para acabar com a guerra, chegam. Eles se chamam imunoglobulina G, de gato. Essa imunoglobulina G, ou IgG, quer dizer que você teve a doença e você já está na fase de cura. Aí você diz, Djalma, mas a gente deixa que dá IgG e IgM. Ótimo. Quer dizer que você está na transição da fase aguda para a fase de cura. Entenderam? Só que esse IgG, ele pode ficar para a vida toda, e aí você estaria imune para o resto da vida. Ele pode durar 6 meses, e aí você já estaria apto a pegar a doença novamente. Ou ele pode durar um ano, como é o da gripe, da influenza. Por isso você tem que vacinar todo ano para a gripe, não é isso? Pronto. Então, essa pesquisa para saber quanto tempo dura, a gente só vai saber à medida que o tempo passa. Quando o primeiro infectado tiver um ano, eu doso o IgG e vejo se ainda está ok. Se ainda está ok, ele está protegido. Se não, ele ainda pode pegar a doença de novo. Então, assim, nesses 6 meses que eu tenho, para saber se foi, não foi, a pessoa que é casada, que tem relações, ela pode transmitir para o marido? Não pela relação sexual, mas pelo beijo. Então o negócio é seguir aquele filme Uma Linda Mulher.
E podia transar, mas não podia beijar na boca. Eu não gostei. Eu também não. Jesus! Ô, doutora, não dê essa notícia pra Márcia Ramos, não. A bichinha tá sofrendo. Oh, meu Deus, coitado dos solteiros na pandemia. Oi, não é o quê? Ó, tem aqui uma pergunta falando, Adriana, própolis verde e óleo o quê, Bia? Deixa eu olhar por aqui porque tá muito cá em cima. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca.